Após a derrota do Vasco da Gama 2-1 contra a equipe do Vitória, jogando lá no Barradão, em Salvador, torcedores do Vasco aguardaram o desembarque do elenco no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, para protestar contra esse elenco de vagabundo, para protestar contra esses jogadores mimadinhos que não correm, jogadores que estão de birra com um péssimo profissional que é o Felipe, que é um incompetente que não deveria ter cargo nenhum no Vasco e não deveria estar comandando aí a equipe do Vasco interinamente, pois é um péssimo técnico. Por onde passou não teve nenhum trabalho, pelo contrário, quase rebaixou o time do Confiança, né, de Sergipe, da Série C para a Série D. É um péssimo profissional esse Felipe. Inclusive saiu uma informação que o Felipe pediu desligamento aí do Vasco, né? Entregou seu cargo aí em uma reunião presencial e por vídeo de conferência, segundo o canal aí, na torcida Vascaínos, e também muitos rumores aí em outros canais e outras informações aí que eu vi relacionadas a essa situação que o Felipe pediu aí demissão, né? E eu vou falar um pouquinho disso aí mais pro final do nosso vídeo. E também vou estar falando aí sobre a questão do Pedrinho e o Marcelo Santana também, né? Marcelo Santana, a tendência é que será demitido ainda hoje do Vasco da Gama, cara. O Pedrinho tem que tomar algumas atitudes aí, né? A melhor atitude é a atitude que ele iria acertar mais como presidente do Vasco a essa altura do campeonato, depois de ter feito diversas merdas aí, né, no futebol, contratações equivocadas, promessas não cumpridas. A melhor solução aí seria o Pedrinho renunciar ao cargo de presidente aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas a princípio tem outra informação que o Pedrinho já tentou renunciar aí 2 vezes, entregar o cargo também de presidente. A gente vai deixar isso aí pro final aí, pra gente meter o pau nesses caras aí, né? Nessa diretoria incompetente de vagabundo. E inclusive essa informação que dizem que o Pedrinho pediu aí, renunciou, né, ao cargo de presidente. Essa informação aí é do canal Atenção Vascaínos. E no caso, não foi uma vez só, foi 2 vezes que o Pedrinho tentou renunciar. E membros ali da sua diretoria tentaram convencer, né, o Pedrinho, né, continuar como presidente. E olha a merda que tá acontecendo aí. Era mais fácil você deixar dele renunciar. Mas infelizmente, cara, lá dentro, ainda mais na chapa aí do Pedrinho, né, nessa Sempre Vasco, e também a chapa aí dos roxos aí, né? É tanta chapa que às vezes a gente até esquece. Eu sei que essa galera aí da situação aí, né? Que são os apoiadores aí do Pedrinho, né? São tudo uma cambada de vagabundo, tudo pilantra, pô. Quem assumir aí não vai conseguir fazer nada pro bem do Vasco, nada para melhorar a situação. Pelo contrário, se marcar, se demole os caras, afunda mais, destrói mais a instituição do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como vocês viram aí, né, muitos protestos aí dos torcedores, os torcedores do Vasco aguardaram aonde o ônibus do Vasco iria desembarcar, né, aonde os jogadores ali iriam passar. Xingaram os jogadores, né, lá de cima do viaduto. Depois eles foram para outra rua, a rua onde que o ônibus iria passar. Teve um grande tumulto na hora que o ônibus estava vindo, escoltado pela polícia. Torcedores foram tentar fechar a rua para ver se algum vagabundo
desses jogadores aí, né? Ou até mesmo o Felipe, alguém ali ia botar a cara ali para tentar conversar com os torcedores ali. Mas os covardes não desceram do ônibus, os covardes ficaram aproveitando ali, né, a guarita que a polícia deu, a segurança que a polícia deu ali, né? E ficaram ali de boa, na boa, dentro do busão ali. E os torcedores xingando, dando uns tapinhas ali no ônibus, né? Um protesto pacífico, cara. Não teve nada de violência. Não teve negócio de jogar pedra, quebrar vidro. A torcida se comportou, a torcida só queria uma satisfação, mas esses pilantras aí não foram sujeito homem para descer do ônibus e dar ali uma satisfação pro torcedor vascaíno. Inclusive, muito pelo contrário, a vagabunda da PM, essa polícia pilantra do Rio de Janeiro, junto com o BEP, né? Acho que tinha alguma guarnição ali do BEP que é contra essa situação de torcida, deu um tiro de borracha em um torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco é humilhado, cara, quando não é agredido por segurança do Vasco, igual aquele pilantra daquele Betinho, deu cabeçada em torcedor lá em Brasília. A gente toma tiro de borracha na costela, irmão, nos peitos, como foi o caso desse torcedor aí, né, do Vasco. Foi protestar pacificamente e tomou aí um tirão nos peitos, um tirão de borracha aí, né? Foi gás de pimenta, verdadeira covardia aí dessa PM vagabunda que não dá segurança nenhuma pro estado do Rio de Janeiro. Um estado largado às traças aí, cheio de bandido roubando, cheio de ladrão aí na pista aí. E os caras querendo aí atrapalhar um protesto de boa aí da torcida organizada do Vasco. E cara, só lamentar aí porque esses jogadores aí não foram cobrados devidamente, né? Porque essa PM atrapalhou aí, né? Mas a torcida está super revoltada e com toda razão. Os caras vão no CT do Vasco da Gama, escuta o que eu tô falando. Se não der para ir agora, qualquer momento, se não der para ir essa semana, os caras não vão parar enquanto não der um giro nesse elenco, enquanto não tiver a oportunidade aí de falar poucas e boas aí para esses jogadores vagabundos que estão precisando aí de receber uma boa homenagem, né? Aquela homenagem para ver se eles acordam para a vida, né? Falar na cara o que eles são, jogadores medíocres, vagabundos, que estão recebendo salários milionários para não jogar nada, para não se doar dentro de campo. Muito pelo contrário, para eles ficarem jogando essa bolinha aí, né? E jogadores aí que não conseguem nem correr, jogadores que são avenida, como esse Lucas Piton, horrível defensivamente, não presta, um lixo de jogador. Esse Hugo Moura também tá morto, outro merda. Cara, por incrível que pareça, o melhor jogador do Vasco nessa partida contra o Vitória foi o Juan Esforza. Isso mesmo, foi o melhor jogador do Vasco, o Juan Esforza. E com a chegada do Diniz, jogadores aí que tem minimamente uma qualidade com a bola nos pés, tem um bom passe, vão ter mais oportunidades aí do que os pé de ratos que erram passes aí mínimos, que não tem qualidade nenhuma aí na saída de bola. Jogadores aí como Hugo Moura, que erra muito, jogadores como Paulinho, jogadores como esse Lucas Piton, tem um passe horrível. PH também tem um péssimo passe. João Vitor.
Dá nem pra falar do coitado do PH que não jogou esse jogo, né, mano? Mas o passe do PH também não é lá essas coisas todas. Pode estar perdendo a vaga aí pro Puma. O Puma também é outra tralha, cara. Nem, pô, sai um merda, entra um merda. O time do Vasco é foda. Quando vai substituir, sai um cocô, entra uma bosta de cavalo, mano. Não tem jeito. No caso, jogadores que tem um passe assim com qualidade, né? Até o Felipe Coutinho, que é outro também que tá morto, vai ter mais oportunidades aí com o Diniz, né? No caso, o Felipe Coutinho sai do time, né? Com o Diniz, ou sem o Diniz, ele parece que é um rei ali. Parece até que ele tá jogando um belo futebol para ele não sair, né? Mas nesse jogo contra o Vitória aí, o Felipe Coutinho ter saído piorou também o time, né? O Juan Esforza tava jogando muito bem. O Tietê até entrou bem, né, na partida. No caso aí, teve algumas boas atuações, né? Principalmente no primeiro tempo o time jogou muito bem. No segundo tempo o time morre. Tem que sair também do time esse Daniel Félix, esse preparador físico aí, é horrível. Ele não pode nem ficar aí na comissão permanente aí. Ele não pode nem ficar, no caso aí, na coordenação aí de performance da preparação física. Tem que ser demitido de tudo que é cargo que seja relacionado à preparação física, a desempenho. Meu irmão, tem que sair, o cara é muito fraco, é horrível, um péssimo profissional. O Diniz já não tá vindo com a sua comissão técnica, junto também com o seu preparador físico, cara. Demite essa estralha toda, Marcelo Santana, demite o Pedrinho, demite esses vagabundos todos aí, meu irmão. Infelizmente, né, se demitir o Pedrinho vai entrar um pior que ele. Então, infelizmente vai ter que ficar, né, mas Marcelo Santana, Felipe, Daniel Félix, essa porcaria toda aí, né? Essa cambada de péssimos profissionais aí, junto com Souza, com Alex Teixeira. Cara, não renova com o Coutinho também. Se ele continuar com essa bolinha aí, o contrato dele já vai se encerrar agora, em julho. Já libera ele, libera o Payet, faz uma reformulação. Precisamos de mudanças aí no departamento de futebol do Vasco e também nesse elenco, cara. Uma reformulação urgente nesse elenco. Libera Jean Davi, Lucas Freitas, Oliveira, João Vitor. Fica só com o zagueiro da base aí, o Luiz Gustavo, cara, que é melhor do que todos esses zagueiros aí. Deixa o Capasso, dá uma oportunidade pro Capasso. Entendeu? No Fluminense, o Diniz queria o Capasso, o Vasco não liberou. Ou o Manuel Capasso não quis, eu não lembro como é que foi, acho que o Vasco não liberou. Agora com a chegada do Diniz, reintegra aí o Capasso pro elenco, cara. Precisamos de mudança, precisamos chacoalhar esse elenco. A torcida já tá ajudando aí, saindo de madrugada de casa, né? Saindo aí 11, meia-noite, 1h da manhã, já de madrugada. Até 2 horas, 3 horas da manhã tinha gente na finalidade aí de cobrar esses jogadores medíocres, esses sanguessuga aí desse elenco, esses caras aí que não correm, essa cambada de vagabundo, torcedores aí se sacrificando de madrugada, saindo, se arriscando nessas ruas aqui do Rio de Janeiro, cheio de ladrão, cheio de gente ruim aí, meu irmão. A torcida ali, né, vai ainda para tentar protestar aí, né, para tentar ver se o time melhora, para tentar meio que chacoalhar essa vagabundagem aí que tá dentro desse elenco aí, né, jogadores que não querem correr pelo Felipe, que é um péssimo profissional, jogadores aí mimadinhos, que não estão de acordo aí com o Felipe, por isso não estão correndo, por isso foram humilhados no jogo contra o Porto Cabelo e agora no jogo contra o Vitória. O Vitória não tem nada a ver com isso. Vitória fez o papel dele, com 1 a menos virou o jogo, 2 gols do Kaiser, que é um
ex-jogador do Vasco, né? Um jogador que fez base aqui no Vasco. Inclusive foi maltratado aí, né? Foi liberado. Foi doado, né? Pelo Vasco aí, né? Pro Cruzeiro. Jogador mediano, jogador fraco. Não deu certo em nenhum clube. Mas quando ele pega o Vasco, em má fase, ele sempre crava aí. Porque ele tem um ódio mortal da diretoria, dos gestores aí do Vasco. Principalmente das épocas aí que ele fez base no Vasco. E ele crava mesmo, sem pena mesmo, e ele não tá errado não, irmão. Ele não tá errado não, a gente não sabe o que o cara passou, entendeu? Eu odeio esse moleque, cara. Odeio esse Renato Kaiser, ele sempre faz gol no Vasco. E é sempre quando o Vasco tá fudido, brigando pra não cair, ou quando o time do Vasco tá ruim. O Renato Kaiser aí sempre, ele dá uma cravada aí no Vasco, aí sempre faz gols aí no Vasco. Se você for pesquisar a carreira dele, eu te garanto que os times aí mais castigados por ele, o Vasco deve estar aí no mínimo no top 3. Isso se não for o primeiro da lista dos mais castigados aí pelo Kaiser. Então, meu irmão, precisamos aí de mudanças urgentes. Não vou ficar falando de futebol porque o jogo foi ridículo, o time foi ridículo. Até teve ali pequenos relampejos de momentos ali interessantes no primeiro tempo. Segundo tempo não teve nada, irmão. Só teve time covarde, se acovardando, jogando com a mais, recuado para um time do Vitória, para um time fraquíssimo do Vitória, mas um time que tem um mínimo de organização, um time que botou a bola no pé e conseguiu aí virar o jogo na raça, na força da vontade, com a ajuda da sua torcida. Parabéns aí à equipe do Vitória da Bahia. E é isso, irmão. Queremos aí mudanças urgentes. Hoje tem que cair Marcelo Santana, Felipe. Bota o Felipe para dirigir, jogadores lá da base, da divisão de base, no sub-14, sub-13, para ele abaixar a bolinha dele. Se caso ele realmente querer sair, deixa ele sair, Pedrinho, deixa ele sair. Demite o Marcelo Santana, demite o Daniel Félix, que é um péssimo profissional também. Faz o que é certo. Tu já tá queimado já, meu irmão. Se você continuar com essa teimosia, com essa arrogância, você vai se fuder mais ainda aqui no Vasco, cara. É isso. Valeu, torcedor vascaíno. Fica com Deus aí. Tamo junto. Saudação vascaína. Não vou me alongar, tô puto, tô estressado com essa cambada de jogador de vagabundo medíocre. Tô estressado com essa diretoria. E é isso, cara. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, compartilha. Deus abençoe. Saudação vascaína.